os olhos, Senhor, dos nossos corações, dos nossos espíritos, para podermos sentir, Senhor, qual é a Tua vontade, para recebermos a Tua verdade dentro de nós, Senhor, para termos, Senhor, o conhecimento daquilo que quer que nós façamos. Nós te pedimos assim, Pai, no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Igreja do Senhor, nos dias do ministério do Senhor Jesus, ele entrou em muitas casas, levando o reino de Deus. A gente vai ver lá em primeira aparição dele pública, assim, relevante, em Caná, no casamento, ele estava ali presente. E não sei se coincidência ou não, porque tudo que Deus faz tem um propósito, tem um alcance. E curiosamente, lá em Gênesis, a gente não precisa ir, depois da criação, o segundo grande evento foi justamente a celebração do matrimônio, do casamento. Lá em Gênesis a gente viu Deus celebrando a união entre Adão e Eva, o segundo grande evento depois da criação. E Jesus, no seu ministério, depois do seu nascimento aqui na terra, ele aparece publicamente lá em Caná, num casamento, numa festa, numa casa. E ele esteve em muitas outras casas. Ele estava sempre na casa de Pedro, ele esteve na casa de Zaqueu. Não vamos citar as passagens bíblicas, porque nós estamos assim mostrando como Jesus gostava de estar na casa das pessoas. Jesus teve muitas vezes na casa de Lázaro, Marta e Maria, e em muitas outras casas, a gente não vai citar todas, mas estamos mostrando que ele tinha o prazer de levar o reino dos céus até os lares, a casa das pessoas. Talvez muitos não tivessem olhos para ver, e até mesmo os seus discípulos perguntaram: Senhor, quando o reino dos céus estará entre nós, chegará? Ele disse: olha, o reino já está entre nós. Ele não é de visível aparência, ele, o rei, estava presente. E onde o rei está, o reino está junto com ele. Ele tinha ali, junto com ele era o rei dos céus. E a gente vai vendo, percebendo, que Jesus, ele tinha esse propósito de alcançar as famílias. Ele era o tabernáculo de Deus entre os homens aqui na terra. E, Igreja do Senhor, quando Jesus vai às casas, ele vai para iluminar as famílias. E quando as famílias são iluminadas, as nações, as cidades, as nações ganham, porque as famílias entregam seus filhos para as cidades, para as nações, e compõem o conjunto dos moradores. Então, essas pessoas, recebendo a iluminação de Cristo, as nações são agraciadas desse modo. E nós louvamos a Deus por isto, por este grande benefício que todos nós recebemos. Agora, um fato notório é que Cristo, ele não tinha uma casa. Ele queria estar em todas as casas. Ele queria estar na minha casa, na sua casa, meu irmão, na
casa de todos aqueles moradores que aquela região onde ele circulava, e ele se tornou conhecido, e quando ele se movimentava de um para outro lugar, de uma para outra casa, uma multidão o seguia. Mas uma coisa ele deixou muito clara, está escrito lá em Mateus 8:20, tá? Quem quiser acompanhar, Mateus 8:20, ele fala uma coisa aqui, para a gente ter a noção, né, do que acontecia com ele, né? Diz aqui, mas Jesus respondendo, né, aqueles que queriam segui-los, ele diz, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Incrível, né, igreja? O Senhor do Universo poderia ter um castelo monumental, mas ele caminhou como aqueles mais desventurados desse mundo, sem ter uma casa, sem ter onde repousar. Isso mostra a igreja, quando ele fala isso, né, que ter uma casa, que ter um lugar, é um princípio básico para todos os seres vivos. Quando ele cita raposas, quando ele cita aves, né? As criaturas ali inferiores da natureza, elas têm um lugar. Mas ele veio a este mundo sem ter um lugar, porque ele, dentro de um plano divino, ele queria estar em todos os lugares, em todas as casas, né? E quando a gente, né, olha para Cristo, quando a gente vê que Ele está presente, como por exemplo na casa de Pedro, né, vamos ver Marcos 1,17, abre sua Bíblia um pouquinho mais à frente, né, em Marcos 1,17, aleluia, glória a Deus, diz o seguinte, vinde após mim, falando para os seus discípulos, eu os farei pescadores de homens. Isso foi a primeira relação dele com aqueles que seriam chamados por ele. Mas depois aqui no verso 29, a gente diz o seguinte para nós, e saindo eles já, né, os seus discípulos em sua companhia, Simão e André, diz aqui, saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João, já haviam 4, diretamente para a casa de Simão e André. Então Jesus, que foi criado em Nazaré, sua cidade natal, né? Jesus nasceu em Belém, porque na ocasião a sua família tinha que participar do censo, e Maria já avançada, com a gravidez avançada, chegando em Belém, Jesus nasceu ali, se cumprindo a profecia, né, de que ele nasceria em Belém, cidade do rei Davi. E dali tiveram que ir para o Egito, mais tarde, retornando 7 anos depois, após a morte daquele rei terrível, né, Herodes, que mandou matar todas as crianças tentando alcançar Jesus, todas as crianças com menos de 3 anos, e ele já havia morrido, então eles voltam para Nazaré, onde Jesus foi criado. E ele passou grande parte da sua vida ali, né, até completar os 30 anos, e quando ele chega a essa idade, ele vai para Cafarnaum, né, ele estava ali na parte baixa da Galileia, Nazaré, e mais tarde ele sobe, vai até Cafarnaum, onde tem início o seu ministério, onde ele começa a pregar a
palavra de Deus. E nós vamos ver agora o nosso texto propriamente base, Marcos 2. Vamos fazer uma leitura e depois a gente volta, vendo o desenvolver do tema do texto. Vamos ler até o verso 12. Diz o texto: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, quer dizer, pensavam, disse-lhes: por que arrazoais? Por que pensais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vá para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Aleluia, glória a Deus. Esta passagem, igreja, esse milagre, assim, é um dos fatos mais retumbantes do ministério de Jesus, porque aqui ele é tão rico em ensinamento para nós, que nós não vamos avançar no estudo dele todo. Vamos dividir em 2 partes, depois nós retornamos à segunda parte desse texto, porque ele traz muito ensinamentos para nós, muitas coisas que nós precisamos saber, sobre esta verdade, sobre estas verdades ensinadas por Cristo. E nós percebemos, que Jesus aqui, ele está já, conforme diz os versos 1 e 2, vamos ler aqui para a gente poder desenvolver o assunto. Diz: 2 dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Em casa aonde, igreja? Essa casa é a casa de Pedro, onde Jesus saía e retornava quando ele estava em Cafarnaum. Ele retornava sempre à casa de Pedro. Aí diz o texto, que muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta se achava lugar. Anunciava-lhes a palavra, ensinava o reino dos céus naquele instante, naquele momento.
Mas a gente vê aqui que Jesus, quando ele retorna, ele não retorna sozinho, junto com ele estão os seus discípulos, que estão num processo de aprendizagem. Eles estão sendo preparados para o futuro, para a situação futura que eles teriam que ser continuadores da mensagem, levar a mensagem de Cristo. Então eles são ali alunos do Senhor Jesus, aprendendo o que ele ensinava, o que Jesus queria que eles soubessem. É como nós, igreja, hoje aqui nós estamos sendo preparados pelo Senhor Jesus, preparados trabalhando, porque com Deus não tem essa coisa de ficar só, né, na teoria. Com Deus as coisas são feitas na prática. Nós somos ensinados, nós somos treinados vivendo, fazendo, né? O labor da obra de Deus é este, é que a gente aprenda pela experiência de fazer, de realizar aquilo que Deus quer que a gente faça. E assim Jesus fazia para que eles observassem, para que eles fossem preparados, treinados. E Simão Pedro, André, Tiago, João já estavam ali juntos. Jesus vendo todo aquele movimento que estava acontecendo. Diz o texto, né, que entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Aleluia, glória a Deus. E logo ocorreu, igreja, a minha voz não é muito alta, mas eu acho que dá para ouvir. E logo ocorreu que todos souberam que Jesus estava em casa. E uma multidão som. Amém. Glória a Deus. Diz o texto, igreja, que logo ocorreu, né, que correu entre a circunvizinhança que Jesus estava em casa. E uma multidão chegou à casa onde ele estava. A luz de Cristo tinha o poder de atrair as pessoas para perto dele, porque ele tinha aquilo que todos precisam, a paz. Cristo era a presença viva do amor de Deus ali entre os homens. A gente fica a pensar, né, que Ventura tinha aquela família, dona daquela casa, em ter ali a luz que ilumina todo o universo, a luz que ilumina toda a terra, presente entre eles, presente entre os seus moradores, presente entre os vizinhos. E Jesus ali já ensinava a palavra de Deus para as pessoas que estavam ali aprenderem a verdade que liberta, a verdade que salva. E ele estava ali pregando a palavra de Deus, e muitos desejavam ouvir a sua palavra, ouvir os seus conceitos. Jesus interpretava para eles o Antigo Testamento, as profecias, tudo que fora ensinado anteriormente, Jesus interpretava, e a interpretação que ele dava, ele ainda adicionava novos conhecimentos.
conhecimento do reino de Deus, a verdade santa de Deus. E todos que estavam ali bebiam daquele manancial, aquela fonte de água viva. E o movimento em torno era tão grande, diz aqui o texto, né, que verso 1, né, logo ocorreu que ele estava em casa e muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Acho que a igreja, né, Jesus se aparece hoje assim fisicamente no nosso meio. Para se aproximar dele seria muito, muito difícil. Por isso Deus sabiamente ele aparece em espírito, porque espírito ele aparece para todos simultaneamente, porque ele tem o poder de estar, né, em todos os corações. E ele estava ali, Deus estava ali naquela casa presente, igreja. Talvez digamos, ora, mas como ele pode estar ali, Deus possa estar ali presente e o reino dos céus lá em cima não ficou vazio? Nós sabemos, porque Deus é onipresente. Deus pode estar em todos os lugares, igreja do Senhor. Portanto, Ele, ao mesmo tempo que Ele está aqui conosco, Ele está nas outras igrejas locais, espalhadas pelo município, pelo estado, pelo mundo afora. Ele está em todos os lugares, porque Ele é poderoso para estar, Ele é poderoso para realizar. E a palavra diz que muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Nós, reportando aqui a frase anterior, né, logo ocorreu que ele estava em casa, nós perguntamos a nós mesmos, né, todas as casas estariam aptas, prontas a receber Jesus? Todas as casas teriam suas portas abertas para Jesus? Talvez não, igreja. Talvez não. Até porque, para que Jesus esteja dentro de qualquer casa, é necessário algumas exigências para que isso aconteça. Até porque, né, conforme diz a palavra, ele entra aonde há lugar para ele, aonde ele possa estar, aonde ele possa ser recebido. Não é qualquer lugar que Jesus entra, igreja. Embora ele seja onipresente, onipotente, possa estar em todos os lugares, mas há pré-requisitos para que isso ocorra. Isaías 38:1, livro de Isaías 38:1, né, diz o seguinte: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos falando aqui, igreja, de um homem temente a Deus, que andou conforme a vontade de Deus. Mas por melhor que sejamos, igreja, não atendemos plenamente a tudo aquilo que Deus espera de nós. Há uma palavra que diz que nada está tão ruim que não possa piorar.
ou nada está tão bom que não precise melhorar. E a nossa situação com Deus é esta: embora muitos de nós pareça que já alcançou um nível espiritual, um nível bom, mas é baixo ainda. Diante de Deus, precisamos subir mais. Ainda estamos muito lá, no rodapé. Precisamos crescer mais. E quando Deus fala aqui em Isaías, para o homem que é um servo, que é um seguidor da vontade de Deus, diz: põe em ordem a tua casa, porque morrerás. Nós observamos que Jesus veio para que puséssemos em ordem a nossa casa, para que puséssemos em ordem a nossa vida. Simples assim, igreja, mas difícil de fazer, difícil de realizar, porque nós temos que vencer, quebrar muitas barreiras para atender ao que Deus está falando conosco, pôr em ordem. Para pôr em ordem, nós temos que abrir as portas do nosso coração para Deus. Nós temos que abrir a nossa vida para Ele entrar. E não é por simples palavra, não é por simples palavra que isto vai acontecer. É necessário um conserto interior, é necessário uma mudança de vida, porque, conforme diz a palavra, a nossa casa, agora a gente usando a casa como figura de linguagem, a nossa casa não é simplesmente um teto com 4 paredes. A nossa casa aqui, no caso, conforme a Escritura nos diz, a nossa casa é a nossa vida. Jesus, não precisamos ir no texto, ele diz que bem-aventurado é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. A rocha é Ele, igreja. A casa construída é a edificação da nossa vida espiritual nele, sobre o seu fundamento, sobre a sua verdade. Então nós precisamos nos ater à palavra para entendermos a profundidade do que ela nos diz. Porque a nossa casa física, como objeto material, ela é o nosso espaço físico, o qual nós nos movimentamos. Mas dentro desta casa, há a casa espiritual, que é o templo do Espírito, no corpo das pessoas, das vidas criadas por Deus. E nós observamos que Jesus, quando ele entra para aquela casa, quando ele está dentro daquela casa operando milagres, pregando a palavra, nós percebemos a afluência ali de uma multidão para ouvir o que ele ensinava. Aquela casa estava literalmente aberta, com suas portas abertas para Cristo entrar, para Ele estar, porque conforme nós vimos lá no verso 1:17, anteriormente, Ele tocou no coração de Pedro, Simão Pedro, de André. Estavam prontos? Não, ainda não estavam prontos, mas neles começou um processo de transformação, de modificação, que a gente vai ver se concluir na vida de Pedro bem mais adiante, depois que o Senhor Jesus ressuscita, se completa.
o aprendizado de Pedro. Então, igreja, nós olhamos para Pedro, né, que era uma pessoa ainda como qualquer um de nós, Simão Pedro, pessoas com o coração aberto, mas que ainda tem em si problemas para resolver, problemas de temperamento, problemas de comportamento. Então, somos como Pedro, igreja. Temos a boa vontade que Deus pede, mas precisamos, dentro dessa boa vontade, avançar, e mais além, dentro do processo de santificação, buscar ser aquilo que Deus quer que nós sejamos, para que Ele possa entrar e reinar dentro das nossas casas, igreja. Reinar de forma absoluta, completa. Porque quando a nossa casa, espaço físico, se abre ao Senhor, é necessário que a nossa casa interior, a nossa vida já esteja aberta a Ele. É necessário que Ele já esteja ocupando aquilo que de fato lhe pertence, porque Ele é o nosso Criador. Nós somos feitos para Ele, por Ele, e temos que entregar espontaneamente as nossas vidas em sua mão, igreja. Não é por força, não é por violência, mas é um ato espontâneo, voluntário. Apocalipse 3:19, vamos abrir nossas Bíblias, lá no finalzinho, igreja. Apocalipse 3, vamos ler o 19 agora, não, vamos ler o 20, depois a gente lê o 19. Diz o Senhor aqui: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Aleluia, glória a Deus. Talvez a gente pense: olha, puxa, a vida é simples, é fácil, então eu vou dizer para Jesus, né? Digamos, Jesus está aqui, ó, bateu a porta, tá? Aqui a porta, Jesus bateu, de lá de dentro quem é? Sou eu, Jesus. Ah, pode entrar, Senhor, pode entrar. Não é simples assim, não é uma simples palavra que vai permitir que Deus entre. Não é uma simples palavra. Até porque, conforme nós falamos, essa porta, ela é uma figura de linguagem. Essa porta está falando que ela é a entrada do nosso coração para o nosso espírito. Portanto, igreja, o coração tem que abrir primeiro, porque está escrito: com o coração nós cremos e com a palavra nós confessamos. Não adianta confessar com a palavra se o coração não crê. Não adianta, porque Jesus não pode entrar se tiver outras coisas ali dentro, as quais não são de Deus. Ele não vai entrar. O espaço interior da igreja tem que estar vazio para Ele ocupar. Se o espaço interior da nossa vida, do nosso coração, não estiver vazio, Ele não pode entrar. A fechadura não abre. Se tiver coisas lá dentro que não são de Deus, a fechadura não abre. Mesmo que a gente fale: Senhor, pode entrar, mas a porta está lacrada, porque as imundícies interiores obstruem a abertura da porta. Portanto, aqui no verso 19, o que ele está falando agora? Vamos ao verso 19, igreja. Aqui mesmo nesse texto, ele diz:
Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Olha a igreja, olha a fórmula para a porta abrir: arrependimento. Olha a fórmula para a porta abrir: ser zeloso com as coisas de Deus, ter temor de Deus, colocar a vida diante do altar. Somos perfeitos? Não somos, igreja. Temos muitas coisas para resolver, para consertar, mas o simples fato da gente reconhecer o nosso erro, da gente dizer: Senhor, me perdoa, Senhor, eu sou tão falho, sou tão errado, Deus, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua ajuda, eu preciso do Teu conserto. Começa, Senhor, a trabalhar em mim. Aí o Senhor entra. Aí o Senhor entra, igreja, e começa a limpar. Porque a palavra dele tem esse poder de nos lavar, de nos limpar, de tirar a sujeira, aquela sujeira mais profunda, né? Quem é dona de casa sabe, né? Precisa de um agente sanitário forte, né? Que tem até um ácido para poder tirar aquela sujeira, né? Brava lá do piso, do móvel, passa aquele produto, a gente vê aquela sujeira sendo removida, saindo, porque é um agente forte, que provoca uma reação química muito forte e tudo sai. A palavra de Deus tem esse poder, igreja, ela é um agente poderoso, que remove vícios morais de cada um de nós, que remove comportamentos equivocados, errôneos, vai retirando, ela vai nos deixando conforme a palavra de Deus quer, até que tenhamos o resultado final, conforme Jesus disse para os seus apóstolos lá, quando ele lava os pés: vós já estáis limpo, porque eles ficaram durante 3 anos recebendo o que? A palavra do Senhor, sendo lavados pelo Senhor. Portanto, eles já estavam prontos para seguir o ministério ensinado por Cristo, estavam prontos para ser seus embaixadores na terra. E a expansão do Evangelho, igreja, se deveu ao quê? Aqueles 12 homens. O livro de Atos começou a ser escrito pela ação do Espírito Santo sobre eles. Eles foram transformados, eles foram habilitados por Deus a serem instrumento poderoso na mão do seu Espírito. E este livro, Igreja do Senhor, continua sendo escrito até hoje, os nossos dias. O livro de Atos está sendo escrito ainda. Por quê? Porque a vida da igreja, ela começa justamente ali, em Atos dos Apóstolos, e ela dura até hoje. A dispensação da igreja, ela vai até o dia que Jesus voltar, até o dia que ele retornar. A dispensação do Espírito terá se cumprido, mas até lá nós estamos sendo reportados no livro de Atos dos Apóstolos. Um dia, quando nós estivermos na glória, muitos de nós já foram, muitos amigos aqui nossos já foram, mas um dia, quando todos nós estivermos lá na glória, nós vamos ver isso aqui, esse dia, igreja, glória, em que a palavra de Deus esteve trabalhando nos nossos corações, esteve removendo a sujeira interior de cada um de nós, nos limpando, para que o brilho do Espírito possa refletir. Se você pegar uma lâmpada e sujar ela toda com uma lâmpada e acender, o brilho dela fica
contido. Por isso a lâmpada ela tem aquele vidro transparente, porque quando o segmento interior dela, né, se aquece, ou os vapores se aquecem, a luz passa. Nós temos que estar limpos a ponto da luz do Espírito passar por nós, sair através do nosso corpo. Não precisamos ir no texto, igreja. Disse que no livro de Atos que até a sombra de Pedro curava. A luz do Espírito, igreja, extravasava, passava além. E Deus quer este mesmo poder, este mesmo mover nas nossas vidas, meus irmãos. Deus quer nos usar poderosamente. E é por isso que ele diz: eis que bato, se a porta se abre, entro. Mas quantas portas ficam fechadas? Ficam fechadas. O Senhor está batendo e a porta está fechada. Igreja do Senhor Jesus, um ato de misericórdia, num ato extremo do amor de Deus, Ele vem até nós, no ato extremo do seu amor, Ele realiza algo que naturalmente não aconteceria através da nossa ação. Deus quer que cada um de nós vá até Ele. Por isso Ele diz, né? Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Mas quantos não vão, não conseguem dar este passo na direção dEle? Por isso, num gesto de extrema misericórdia, né, num gesto da sua graça, do seu amor, Ele vem até nós, né, e nos casos mais difíceis, onde as pessoas não conseguem, né, dar este passo, abrir a porta, Ele, por amor, igreja, Ele traz um tratamento de choque. É um gesto de extremo amor de Deus, um tratamento de choque, igreja, porque é o único modo de nos despertar da hipnose maligna, né, que bloqueia. Mas Deus, com seu profundo amor, traz para nós um tratamento especial. Abre suas Bíblias, lá em Atos 9. Atos 9, de 1 a 5. Antes que a gente leia, Saulo aqui, ele é um representante do poder religioso, né, do farisaísmo, era um fariseu, ele era um membro do Sinédrio, e ele tinha carta para perseguir os cristãos, ele tinha autorização para fazer o que ele quisesse. E Paulo julgava estar servindo a Deus dentro daquela religiosidade. Aqueles membros do templo julgavam todos eles estar servindo a Deus, mas perseguiam a Deus. Vamos à leitura, igreja. Diz o texto: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu carta para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns
que eram do caminho, quer dizer, cristãos do caminho eram os que seguiam Jesus. Assim, homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Ele viu que era uma pessoa especial que estava falando com ele. Ele não sabia quem, mas ele pergunta: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aleluia, igreja. A quem tu persegues. Paulo se julgava um defensor do reino de Deus. Paulo não foi preparado para ser um embaixador do poder religioso daquela época, o Sinédrio. Paulo conhecia a Bíblia como poucos. Paulo foi treinado pelo maior teólogo, talvez, daquela ocasião. Então, igreja, conhecer só a palavra não é tudo. Porque Jesus diz: a letra mata, o Espírito vivifica. Nós precisamos obter o Espírito da palavra, para que não venhamos a nos tornar déspotas, quer dizer, tiranos da palavra, fundamentalistas, radicais, porque se a gente ficar só na palavra, nós vamos nos tornar talvez até fanáticos espirituais. Mas nós precisamos do Espírito, do entendimento do Espírito, para que os nossos olhos espirituais vejam. Paulo não via porque os seus olhos espirituais estavam bloqueados, igreja. Os olhos de Paulo estavam fechados. Ele tinha os olhos do Espírito fechado. E num gesto de extrema misericórdia da parte de Deus, diz aqui o texto, vamos ver aqui, né? Diz aqui o texto, o que o texto diz para nós, né? Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, Paulo caiu literalmente do cavalo. Tratamento de choque, igreja. Porque os olhos espirituais de Paulo estavam fechados. E quando ele cai, os seus olhos naturais são bloqueados. A sua visão natural é bloqueada. Pode ver que depois a gente vai ver que ele foi acometido por uma cegueira biológica. Mas por que aconteceu aquilo? Porque Deus tinha que fazer um tratamento interior profundo na vida de Paulo. Isso só poderia ser feito se Paulo caísse literalmente das convicções humanas que ele tinha a respeito de religião, a respeito da verdade. Aquele absolutismo ao qual Paulo estava preso deveria ser desfeito, para que a luz de Cristo entrasse. Quando ele é acometido pela queda, os seus olhos espirituais se abrem, e Paulo, no ápice, no momento, ele vê a luz de Cristo.
mas também tem a visão da sua treva interior, do seu eu, o quanto o seu eu estava em trevas. Paulo vê isso. Então, quando ele reconhece bem o arrependimento, se arrepende, e ele muda, a igreja. Não vamos ver a vida de Paulo toda aqui, porque a gente quer só mostrar como Deus trata certas situações. Muitos dizem que, uma frase muito comum, quando não vem pelo amor, vem pela dor. Deus não quer nos levar até Ele pela dor, igreja. Por isso ele diz: este bato, se a porta se abre, eu entro. Deus quer entrar suavemente, irmão Marcos, na nossa vida. Deus quer entrar suavemente por um consentimento nosso, por uma abertura feita por nós, consoante a sua palavra, trazida pelo arrependimento, pela autorreflexão, de olhar e ver: puxa vida, que porcaria que eu fui até hoje, me envergonho do que eu fui até hoje. Aí, igreja, Deus começa a trabalhar. Aí começa um processo transformador. A nossa vida vai ser mudada por Ele. Nós vamos ser transformados, porque a sua palavra nos liberta. O seu sacrifício nos justifica perante Deus, mas é a sua palavra, mas é a nossa aceitação da sua palavra que possibilita que tenhamos os benefícios daquele sacrifício na cruz. Jesus morreu pelo mundo, morreu pelo mundo, mas nem todo mundo vai ser salvo, igreja. Por quê? Porque nós precisamos tomar uma atitude, e as pessoas não querem tomar essa atitude. Deus também não insiste. Deus trata até com esse tratamento de choque aqueles que Ele sabe, aqueles que não podem julgar, aqueles que estão incapacitados de tomar uma atitude. Então Deus trata desse modo, conforme Ele tratou. Mas não é um modo comum, igreja. Isso não é regra. A regra é que a gente vá até Ele. Conforme está escrito, não precisamos ir no texto, lá em Mateus 11, 28. Que a gente vá até Ele, entregue a Ele as nossas cargas, o nosso jugo, porque Ele diz: olha, o meu jugo é suave. Então Ele pode nos trazer o alívio que nós precisamos. Mas, igreja, a coisa que a gente vê, aqui nos versos, vamos agora voltar lá ao nosso texto, lá de Marcos. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, nosso texto de Marcos, versos de 3 a 5, diz: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado telhado, no ponto correspondente ao que ele estava, na direção de Jesus, E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vamos dar uma pausa aqui, igreja. O verso 3 diz: alguns foram ter com ele,
conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Igreja, aqui um desses casos que nós falamos, né? Paulo estava com os olhos, com a cegueira espiritual, mas quando o nosso coração se endurece de tal modo, algumas coisas podem suceder com o nosso biológico, com o nosso corpo, porque tudo que nós fazemos tem origem aonde, igreja? Na nossa mente. Não é, pastor Luiz? Tudo que nós fazemos parte da mente. E a mente controla todo o corpo. A mente precisa estar ajustada. A mente precisa estar dirigida. A mente não pode estar solta. A mente não pode estar, entre aspas, na mão do inimigo. Porque se tiver, igreja, todo o nosso corpo vai ser afetado. Nós estamos vendo aqui, olha, esse paralítico aqui, olha, veja aqui o verso 3, alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Aquele homem era um tipo, né? Um tipo parecido com o de Paulo, né? Diferente na forma, mas o conteúdo interior era o mesmo. A gente vai ver mais na frente, igreja. Mas antes a gente vai falar aqui, olha, alguns foram ter com ele conduzindo o paralítico, aleluia, glória a Deus, igreja. Se nós tivermos alguém para nos conduzir até o Senhor, porque quantos de nós precisamos dessa ajuda para chegar até Ele? A ação evangelística, ela age tremendamente nesse sentido, de levar até Cristo. Talvez esses homens aqui tenham sido um dos primeiros evangelistas, né, pastor Luiz? Porque eles levaram o doente, olha só, né? Conduziram o paralítico, o doente, né? Até o Senhor, até quem pode curar, até quem pode salvar. O texto diz, né, que esse paralítico aqui na frente, a gente vai ver alguns detalhes referentes a ele, né, avançando um pouquinho no texto, deixa eu ver aqui, avançando, diz o texto, né, vendo-lhe Jesus, né, lá no verso 5, diz o texto, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Esse paralítico, pelo que Jesus fala aqui, né, essa paralisia, ela tinha uma origem, pecados. E pelo que a gente vê Jesus dizer, né, esses pecados não era aquele pecado inconsciente, não é o pecado original, são pecados, né, parecem ser pecados voluntários, pecados provocados por escolhas erradas e que motivou aquela enfermidade. Mas a sorte deste homem é que ele tinha amigos, né? Embora sendo o que ele fosse, ele tinha amigos. Não sabemos, né, a origem desses amigos, se foram pessoas, né, que viveram com ele no seu convívio, na juventude, na infância. Não sabemos se esses amigos foram pessoas beneficiadas por eles em alguma ocasião, em algum período. Não sabemos a origem desses amigos, mas vemos que ele tinha amigos, igreja. E a palavra de Deus, vamos abrir lá em Provérbios, tá? 2 passagens de Provérbios que nos fala aqui. Primeiro vamos ver Provérbios, antes, até um texto que a gente não ia citar, mas vamos, 19. Vamos ver o que fala em relação a amigos, né? O que a palavra nos diz.
Provérbios 19 diz, verso 4: as riquezas multiplicam os amigos. A riqueza tem essa capacidade, né, igreja? Atrai um monte de bajuladores, pessoas que se dizem amigas, mas não são amigos verdadeiros, né? A gente vê que o pobre, ele é destituído deste cortejo. Diz aqui o verso seguinte: mas ao pobre o seu próprio amigo deixa. Então, para a gente ter amigos, é como a gente pescar, né? Achar uma pérola no oceano, igreja. Amigos de verdade é como achar uma pérola dentro do oceano. Lá em cima, né? Verso 18, versículo 24b, parte B, tá? A segunda parte do versículo diz: mas há amigo mais chegado do que irmão. Nessa vida, né, nós podemos ter amigos mais chegados do que irmão. Agora, igreja, vamos ao capítulo 27, passa algumas páginas aí mesmo em Provérbios, lá em 27, Provérbios 27, 10, diz o texto: não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai. Agora vamos lá pulando um pouquinho mais abaixo, né? Mais vale, você passa 3 linhas, diz: mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. A gente, voltando ao nosso texto, nós percebemos que este homem, ele tinha amigos verdadeiros, amigos que não estavam condicionados à circunstância. Era amigo para qualquer ocasião, tanto é que subiram no telhado. Imagina, carregar uma pessoa numa maca, sem escada, sem nada, colocar em cima do telhado, arrancar as telhas. Olha que dificuldade, mas sabendo que aquilo ali vai trazer um benefício, ele vai ser alcançado pela luz, pela cura. A Bíblia nos fala em Romanos 8, 26, vamos lá em Romanos 8, 26, igreja, 8, 26, Romanos 8, 26, a Bíblia nos fala: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Aleluia, glória a Deus, amém, igreja. Esses amigos que a gente vê carregando o paralítico, eles são figuras do Santo. O que o Espírito faz conosco, igreja, ele nos conduz ao Senhor, ele nos carrega. Aqui o texto fala o que? Olha, nos assiste em nossa fraqueza. Não tenho pernas para chegar a Jesus. Está lá fora no pecado. Que igreja, mas vem o Espírito Santo, começa a falar no coração, coloca um ministro, né? Um agente do Evangelho. Olha, pode sair dessa vida, pode ter uma vida melhor. Existe um amor que você não conhece, o amor de Deus. Tua vida pode mudar, você pode se tornar outra criatura. Você está satisfeito com tudo isso que te aconteceu até hoje?
Então, o Espírito começa a tocar no coração. Então, esses amigos que nós vemos aqui, né, em Lucas 2:1, conduzindo até Cristo, eles são figuras do Espírito Santo, do que Ele faz por nós, nos leva pacientemente a Cristo. Esse Espírito tolera, é uma palavra talvez não seja ideal. Esse Espírito suporta os nossos males, porque Ele é santo, igreja. Porque Ele é santo. O nosso pecado, as nossas mazelas ferem a santidade de Deus. Por isso o Espírito Santo suporta o pecador, mesmo tendo asco do pecado, mas por amor Ele leva o pecador até Jesus para ser salvo, para ser liberto, igreja. Nós devemos agradecer muito a esse Espírito, porque se estamos hoje libertos, se temos hoje essa grande salvação, foi Ele o nosso amigo incondicional. Não obstante sermos, com licença da palavra, uma porcaria, um monturo, Ele nos carregou, Ele nos conduziu até Cristo. E a palavra aqui diz, aqui diz o texto, que Jesus, vendo-lhes a fé deles é parecida com a fé do Espírito. Verso 5 aqui, olha, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico. Não foi a fé do paralítico, foi a fé dos que levaram. Igreja, olha, pastor Medeiros, aqui a gente vê uma coisa muito interessante, né? Porque muitos dizem, nós recebemos Cristo, eu aceitei Cristo. Não aceitamos, igreja. Foi Ele que nos aceitou. Foi Ele que nos transformou. Foi Ele que foi ao nosso encontro, nos buscar, nos tirar do vale da morte. Não saímos, morto não faz nada. Morto faz o quê? Morto fica lá parado, mas Ele entrou no seu toque, o toque de vida, e nos trouxe para recebermos a sua salvação. Então, nós vemos aqui, vendo-lhes a fé, disse Jesus para o morto, vendo a fé dos que levaram ele até lá, disse Jesus para o morto, filho, os teus pecados estão perdoados. Meu irmão, minha irmã, não deixe de interceder pelas pessoas que você, talvez, muitos digam, não tem jeito, não tem cura. Continua intercedendo, continua clamando, continua pedindo a Deus para aquela pessoa, por pior que ela seja. Deus vai ouvir a nossa oração, igreja. Jesus disse aqui, viu a fé deles, dos amigos. Então nós podemos ser instrumentos do Espírito Santo de Deus na vida de muitas pessoas, para que elas sejam salvas, para que elas sejam resgatadas, igreja. Este é o propósito de Deus em nossas vidas. Este é o propósito de Deus com cada um de nós. Aleluia. Amém, Senhor. Oh, glória a Deus. Louvado seja. Oh, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, porque Ele nos deu o seu Espírito Santo. Glória, amém. Seu Espírito está em nós, e esse Espírito que Ele nos deu é dele, é Ele mesmo em nós, conosco. Talvez a gente queira separar, né? Numa dicotomia, um e outro. Não, mas Ele é único. Ele é um só. Ele é um só. A parte que nos toca, igreja, é nós dizermos sim a Ele. Sim, Senhor, queremos
queremos ser curados por Ti. Sim, Senhor, queremos ser salvos por Ti. Queremos andar contigo em novidade de vida, Senhor, segundo a Tua palavra, dentro da Tua luz. E nós dizemos sim, igreja, aleluia, porque queremos a doce presença dEle em nós. Queremos que Ele esteja nos curando, nos libertando. Oh, aleluia. Queremos o conselho dEle, a Sua palavra que livra. Amém. Oh, Senhor, nós dizemos, ao nos arrependermos, Tu tens razão, Deus. Tu tens razão, Senhor. Tudo que vem de Ti é verdadeiro. Oh, aleluia, por isso nós dizemos, Senhor, em oração, entra na nossa casa, Deus. Entra, Senhor, na nossa casa, Deus. Entra na nossa vida, Senhor, e fica nela. Ora conosco, Senhor, porque Tu disseste lá atrás, Senhor, que as raposas têm corvis, aves têm ninhos, mas Tu não tem onde reclinar. Senhor, nós queremos que Tu venha morar conosco. Queremos que nossa casa seja Tua, Senhor. Queremos que o Teu reino esteja dentro de nós, esteja em nós, Senhor. Oh Deus, Te agradecemos, Paizinho, porque a Tua verdade, Senhor, é santa. A Tua palavra excede todo entendimento, Senhor. E porque Tu nos amou primeiro, Deus, nós estamos aqui. Porque Tu vieste nos visitar, Senhor, montando o Teu tabernáculo aqui nessa terra, entre nós. Fazendo morada aqui entre nós. A terra se tornou o lugar mais importante do universo, porque Deus estava aqui. Deus está aqui iluminando. Aleluia, Senhor, Te agradecemos e Te pedimos, Senhor, ser conosco sempre. Fica na nossa casa. Aleluia, glória a Deus. Assim nos transmitimos tudo que o louvado seja. Glória a Deus. Vamos dar para a gente, Deus. Obrigado.